Dando continuidade à EBD, Escola Bíblica Dominical, sobre o assunto eclesiologia, hoje vamos para a aula 10. Estão faltando apenas duas aulas: a aula 11, que é governo e disciplina na igreja, e a aula 12, que é 11 características da igreja neotestamentária, da igreja de Deus. Então, o tema de hoje, da aula 10, é mulheres pastoras e a escritura. Por coincidência, sexta-feira, irmão Robéria lá em casa, nossa irmã Robéria, e falamos um pouco sobre isso. Mulheres pastoras e as escrituras. Uma igreja neotestamentária, ela leva a responsabilidade de seguir única e tão somente a Bíblia. Não há na Sagrada Escritura qualquer passagem que nos autorize a ir além do que está escrito. Eu não posso tratar a Bíblia como um livro temporal. Eu não posso dizer, não, a Bíblia era assim há 2000 anos e agora é desse jeito. Não, a Bíblia é atemporal, ela serve para todos os tempos de nossa vida. Então eu não posso dizer, mulher não era pastora no início porque as mulheres eram discriminadas. Gente, a Bíblia foi inspirada, soprada pelo Espírito Santo de Deus, e diz lá que passará tudo menos a palavra de Deus. Então ela é eterna e permanece para sempre. Amém? Irmãos, devemos notar que o problema não consiste em desvalorizar a mulher. Muito pelo contrário. O problema não consiste em o homem ser superior à mulher. O problema consiste na desobediência que vem do leito do mundo. Essa desobediência não vem da Bíblia. As mulheres têm funções definidas na Bíblia importantíssimas. Por favor, Tito capítulo 2. Versículo de 3 a 5. Amém? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amar os seus maridos e amar os seus filhos, e serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, a conotação original de Deus foi criar homem, mulher, família. Homem, mulher, família, certo? Crescer e multiplicar, cada um com a sua função determinada por Deus. É claro que com o passar do tempo, mais explicitamente com a revolução industrial e com o advento do feminismo, onde a mulher foi mais exposta ao mundo, os valores foram totalmente invertidos. E hoje é uma realidade da mulher trabalhar, não se questiona mais nem isso. Mas no princípio não era. O princípio, o modelo era o núcleo familiar, o homem como protetor e mantedor do lar, e a mulher com a essência natural de produzir bons frutos na sua família. Se você pegar, irmãos, a sociedade de uma forma geral, 100 anos atrás, tem outro comportamento. No núcleo familiar, o pai olhava a criança, nem sequer abria mais a boca. A mãe fazia assim, psiu, acabou. Hoje, com a modernidade, a mulher saiu, os filhos ficaram entregues à empregada, aos mídias sociais, e aconteceu essa transformação. Tudo bem, no lar vamos ter consequências, sim, mas é outra questão. Agora, quiseram trazer também as alterações para dentro da igreja. Porque a gente vai entender hoje, glória a Deus, que entendemos
para dentro. Primeiro, a Bíblia proíbe a mulher de proclamar a palavra de Deus na igreja. Não proíbe ela evangelizar, não proíbe ela falar do amor de Deus para as pessoas, não proíbe ela dar um testemunho que chama as pessoas a Deus. É porque tem eu sempre gosto de usar esse termo, o mundo religioso, elas colocam na cabeça de homens e mulheres que você só é importante se estiver aqui. Você só é importante se for pastor, pastora. Não, gente. O pastor, se for bíblico, ele é o empregado das ovelhas. O pastor não é, o pastor é menor do que as ovelhas, meus irmãos. Se você analisar a Bíblia como ela manda, o pastor não está acima, o pastor está abaixo. Por exemplo, quem tem uma secretária do lar? A secretária é a dona da casa, ela toma conta da casa. O pastor é para tomar conta das ovelhas de Deus, meus irmãos. Não é para usufruir das ovelhas, é para tomar conta, para sentar. Mas o sagaz inimigo, com sua astúcia, ele fez o que? Não, vamos ser igual a Deus, lá com Adão e Eva. E isso é mantido até hoje. Não, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero assim engrandecer. Mas lembre-se, importa que Cristo cresça, que nós diminuamos. Agora você só vai ter obediência se você for bíblico, se você for filho em obediência e aceitar a Bíblia como verdade absoluta. Eu não posso questionar uma Bíblia da Bíblia. Se eu me disser só, as mulheres devem ser pastoras, tivesse uma referência, eu estava aqui pregando para ser. Mas não diz. Então vamos entender sobre isso. A palavra pregar tem a ideia de proclamação pública da palavra de Deus. E é traduzido pregar 51 vezes na Escritura, certo? Como publicar 5, proclamar 2 e pregador uma vez, no total de 61 vezes quando tem a palavra pregar na Bíblia. E sempre que fala assim pregar, usa-se homens como pregadores. Agora, vai ter sempre os do contrário, os contradizentes, que vão alegar, não, mas e a gente vai, inclusive, nós vamos ver as advertências, a ordem, a resposta, e vamos também mostrar os versículos que são usados pelos contradizentes para provar que pode, certo? Então, qual foi a primeira advertência dada? Qual foi a primeira advertência? Lá em Coríntios, capítulo 14. Ó, 14, 34 e 35. Primeiro Coríntios, capítulo 14, 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Irmãos, eu trabalhei o 33, já tem um pedacinho, mas os contradizentes afirmam o seguinte, que este versículo foi escrito apenas, unicamente para mulheres de Coríntios. Já ouviram isso? Já ouviu, Roberto? É isso? Já ouviu, irmão Neto, isso? Esta passagem é para as mulheres de Coríntios, porque Coríntios pensa numa igreja carnal e a mulher ficava conversando o tempo todinho. Aí o Espírito Santo diz, Paulo, manda as mulheres de Coríntios se calarem. Olha que mulheres importantes, tiveram uma passagem só para ela na Bíblia. Mas vamos analisar com a luz escriturística, usando a submissão ao Espírito Santo. Versículo, primeiro, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, no plural. Se é nas igrejas, então não pode ser a igreja de Corinto. Porque quando nós começamos a ler Coríntios, capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo nos diz, a igreja de Deus que está em
Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Não diz as igrejas de Corinto, diz não. Diz a igreja de Deus que está em Corinto. Mas, como nós vamos ter muitos contradizentes, nós devemos também continuar estudando e não isolando o versículo. Por favor, vamos ler o versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Precisa mostrar mais claramente que está se referindo a todas as igrejas? Ou será que é só a igreja de Corinto? Não ficou claro que, ou seja, só tem santos em Corinto? Quer dizer que aqui nós não somos salvos, nós não somos santos, não somos santificados? Ele diz lá a igreja de Corinto, diz aqui as igrejas de todos os santos, igreja no plural, no plural. Ele advertiu que as mulheres deveriam ficar caladas nas igrejas. Aí você pergunta-me, vocês têm que perguntar, peraí, se a mulher não for casada, interroga a quem? O pai? Mas se o pai não for crente, interroga quem? Uma irmã mais velha? E se não tem uma irmã mais velha, não tem um pastor na igreja? Você não pode conversar, pastor, eu não entendi isso, eu gostaria de entender isso. Tem como explicar? Não tem reuniões das mulheres na igreja? As mulheres não estudam a Bíblia conjuntamente? Gente, dúvida se anota. A gente não pode ir contra as escrituras. Então não há argumento, porque eu já li sobre isso. Não, mas quer dizer, por exemplo, irmã Lídia veio à igreja, glória a Deus, desde, mas era pequena, era bem menor ainda, né? Desde uns quantos anos? Uns 16 anos de idade que ela veio à igreja. A mãe e o pai nunca vieram. Se ela quiser perguntar uma coisa, ela tem liberdade para perguntar a mim, a Luciana, a menina, aos irmãos. Mas não precisa estar querendo, gente. Não podemos ir contra as escrituras. Submissão ao Espírito Santo é seguir a Bíblia. É seguir a Bíblia. Então, não foi dito a igreja de Corinto, foi dito às igrejas dos santos. Alguma dúvida? Ficou claro? Então houve o que? Uma advertência. Não vós, mulheres, permaneceis caladas nas igrejas de todos os santos, não só na igreja de Corinto. Se fosse dito, na igreja de Corinto, vós. Gente, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai estar dizendo aqui, faça assim aqui e ali de outro jeito, não. Deus não é Deus de confusão. Amém? Então, foi dada a advertência. Ok, advertência. Mais para frente temos uma ordem. O que é uma advertência? Alguém sabe dizer o que é uma advertência? Chamar a atenção, orientar, exortar. Irmãs, por favor, permaneçam calados. Querem aprender? Interroguem seus maridos. Se o marido não souber, interroguem, mas na igreja não. Em casa. Então, depois da advertência, veio a ordem. 1 Timóteo capítulo 2. Amém? 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Bom, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia, quem escreveu a Bíblia? Foram homens? Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens santos a escrever as Escrituras. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus? Ela é a palavra, ela não contém. Então, se Deus me diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, e diz, Deus dizendo, não permito. Isso é o quê? Não permito, porém, que a mulher ensine, vírgula,
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Gente, o que é uma oração subordinada? Alguém lembra? Lembra, Carmen? Lembra disso? Diga aí, irmã Carmen, o que é uma oração subordinada? Bem longe. Uma oração subordinada é quando tem subordinação a uma continuação dela, sabe? Vamos ver aqui. Não permite, porém, que a mulher ensine. Não ensine. E tem mais o quê? Continua com o quê? E nem use de autoridade sobre o marido. Porque a mulher não deve usar de autoridade sobre o marido? Porque o marido é o cabeça. Se eu tiro a soberania do marido, ou a cabeça do marido, estou tirando quem também? A de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. E agora? Se eu tiro o homem, estou tirando também quem? Cristo. Estou tirando Cristo. Mas uma mulher, biblicamente, gente, nem ensinar, nem usar de autoridade. A mulher me disse uma vez, eu não vou dizer qual é o tempo aqui, local, até gostava muito dela, conversava muito sobre ela, mas ela disse que não pecava, eu deixei na casa dela, o marido, para não contaminá-los, viu? Não pecava não, meu Deus do céu. E ela me disse, não, mas eu só uso o púlpito quando meu esposo não está. E estou sob a autoridade do pastor. Gente, não pode ensinar em culto misto. É bíblico. Agora, quer ser desobediente? Seja. Essas igrejas que estão fazendo o papel delas estão, porque elas estão tratando, é clube social, é diversão, é prazer, é enaltecer o homem. Eu não sou, gente, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Minha esposa me conhece há quanto tempo? 25 anos, né? Eu falei uma vez na minha vida que tinha um sonho de ser pastor. Eu fui levado pelo Espírito Santo, conduzido a isso. Certo? Não era meu sonho, nunca quis, e não tenho, eu não tenho, Deus sabe, Deus é testemunho disso. Não me enalteço, tudo é honra e glória dele. Eu sou rastejante. Não tem como eu me engrandecer numa coisa que não é minha, é de Deus. Mas as pessoas desses tempos trabalham com a imposição do bem-estar, do engrandecimento pessoal de você. O irmão Hélio disse com sabedoria que o homem é o único animal, irmão Paulo, que incha com tapa nas costas. Gente, é para Deus, não é para homem. Nós trabalhamos para Deus. Não é para me enaltecer, me engrandecer. É para Deus ser enaltecido, engrandecido, honrado e glorificado. Amém? Amém. Então, uma mulher biblicamente submissa não pode ser pregadora, porque ela é submissa ao marido. Se ela é submissa ao marido, ela não pode ser pregadora, porque a Bíblia diz que ela não deve ensinar. A ordem não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Nós temos aqui uma advertência, uma ordem, e temos também a resposta. A Bíblia dá a resposta à desobediência. Por favor, Apocalipse capítulo 2. Versículos 19 e 20. Vamos ler o 18 para melhorar, para entender melhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Lembrando que Apocalipse é uma das revelações de Jesus Cristo. Quem está falando aqui diretamente é Jesus Cristo, certo? Cristo diz à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras e amor e serviço e fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que elogio lindo! Como eu me senti regozijado. Ó, igreja de esperança, tuas obras atuais são melhores do que as primeiras. Aí, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixais Jezebel, mulher
profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Meus irmãos, temos um alerta: mulheres, permaneçam em silêncio. Temos a ordem: não permite que ensine. Mas como o ser humano é desobediente por natureza, a igreja de Tiatira, que era uma igreja plena, desobedeceu. E as pessoas pensam que a fornicação espiritual é pior do que a fornicação carnal, viu? Quando diz adulterar, a adulteração da palavra de Deus, é modificar o que Deus fez. Como toda vai para a idolatria, deixou de seguir a Deus para seguir doutrinas e preceitos de homens. Irmãos, já fui me questionado: você está dizendo que certo só está a sua igreja? Eu estou dizendo que nossa doutrina é certa, não tem igreja certa não. Há uma doutrina perfeita. E quem trouxe essa doutrina? Jesus Cristo, Deus. E agora? Se Deus trouxe, tem falhas? Me respondam no íntimo de vocês: o que Deus fez, o homem pode melhorar? Vocês acham que a gente pode melhorar? Vocês acham que se Deus fizesse mulheres pastores, Ele não tinha que colocar? Ou será que Ele esqueceu, como disse um amigo nosso, né, meu irmão Neto? A pessoa estava falando, era outro assunto. Aí disse: não está na Bíblia porque foi esquecido de colocar. E, gente, é querer se justificar. Não tem, gente. O que está, a Bíblia é o manual do mundo, do crente. Se tu és crente, tu segue a Bíblia. Se tu não és crente, tu segue o que tu quiser seguir, que não vai mudar em nada. O teu destino é o mesmo. Tu pulando ou não pulando, tu indo ou não indo, o destino é o mesmo: eterna perdição. Mas se tu és crente, nós temos as epístolas para nos guiar, para nos orientar, para seguirmos. E nós temos uma ordem dada para não fazer. Ora, quer fazer, faça, mas aguente as consequências. Se for filho, tem consequências. Se não for, já tem a consequência principal, porque não vai, nem se preocupe, vai estar lá, é garantido. Então, nós vimos o que a Bíblia diz. A Bíblia manda a mulher falar na igreja? A Bíblia permite a mulher pregar? A Bíblia mostrou qual é a correção? Mostrou. Concorda ou discorda? Quem não concordar pode discordar. Agora me mostre biblicamente o contraditório. Não tem, olha, gente, quem me conhece sabe, eu posso estar pregando, irmão Zé Paulo, há 10 mil anos no mesmo assunto. Se alguém disser: pastor, está na Bíblia de outro jeito, me mostra. Se me mostrar, eu paro na hora e faço pegar a Bíblia. Eu, pastor, quando ouvia muitas pessoas falar nesse sentido aí, muitos diziam que ali Paulo falou para a igreja de Coríntios, que as pessoas falavam e a mulher estava conversando e estava trabalhando. Mas a Bíblia nos mostra, em primeiro lugar, ele fala nas igrejas. Qualquer pessoa alfabetizada sabe que nas igrejas está falando no plural, não está falando na igreja de Corinto. E ele diz no versículo 33, nunca devemos pegar um versículo e isolar, e essas pessoas são mestres em isolar versículos, que o diga, Malaquias 3,10, eles isolam e botam ali, e deixam isoladinho para ninguém tocar, certo? Cria uma redoma. Diz, nas igrejas dos santos. Santos não é aquele negócio que fica pendurado na parede. O santo é todo aquele que é santificado pelo sangue de Cristo, amém? Nós somos santos porque Ele é santo, porque Ele derramou, sim. Moisés, quando Jesus cura aquele leproso, ele diz: vai dar a oferta como testemunho, né? A oferta é o dízimo. Lá em também. Mas eu está fundo. Agora o dízimo é isso aí. O jogador só se encaixa no dízimo, mas desde o princípio que vem e a gente é dizimado lá no O assunto de mulheres, irmãos, pregar, a gente vai agora
nós vimos o que a Bíblia diz, nós vamos ver o que os defensores dizem, certo? Os capítulos que ele usa, os versículos que ele usam para mostrar a tese deles. Porque como foi que, me respondam, como foi que Satanás enganou Eva? Usando o quê? Usando o quê? Ela mentiu, ela disse que Deus não disse que podia comer de todas as árvores, não disse? De todos, não disse? Ou ela mentiu? Ela disse, só não disse o certo. Ela omitiu. Não pode comer. Ele não disse toda a árvore do jardim. E a árvore não está no jardim? Só que ela esqueceu de dizer que aquilo era proibido, né? E Eva foi atrás disso. Então, as pessoas vão também, ela vai usar isso. Não, mas está vendo, vamos embora. Vai Priscila, péssima pastora foi Priscila. A mulher, ela não era Priscila, viu? Era Apolo, que ela era eloquente. Mas eles dizem que Priscila era superior a Áquila pelo seguinte motivo. Atos capítulo 18. Atos 18, 26. Só um detalhe. A gente começa, o capítulo começa no versículo 26 ou no versículo 1? No 1, né? Então, depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com ele. Então, Áquila é o esposo de Priscila. Qual é o argumento que eles usam? Eles dizem que Priscila era mais importante, porque no versículo 26, Priscila vem primeiro do que Áquila. Então, Priscila era a pessoa responsável pelo ministério. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila. Uma coisa tão simples, gente. Mas ele tem que ter, ele não tem que ter alguma coisa para provar, para mentir. Então, não, está vendo? Priscila veio primeiro. Mas vamos continuar. E levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Apolo era um homem eloquente, mas não conhecia plenamente a palavra. O que foi que fez? Quando Apolo pregava na sinagoga, Priscila pediu a palavra e declarou a Bíblia a ele. Está assim na Bíblia? Como foi que aconteceu o encontro de Apolo com Áquila e Priscila? O que a Bíblia nos diz? Como foi esse encontro? Foi aonde? E o levaram consigo. Apolo estava na sinagoga. E o que aconteceu? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Paulo, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Atos 18, 26. Ele falou, pelo menos na sinagoga. Se o levaram é porque não ficaram, irmãos. É uma coisa complicada, simples. Então, por exemplo, eu estou indo nas quartas-feiras, eu e o Luciana, irmão Raul e irmão Carlos, para casa de um casal chamado Mário e Vitória. Lá a gente conversa, todos nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Qual é o problema? Nenhum. E, por exemplo, quem garante que o Espírito Santo não vai usar uma voz de Luciano, uma voz de irmão Carlos, para convencer uma pessoa? Vai ser a minha ou do irmão Raul? Não tem isso na Bíblia, irmão. Cada um faz sua função, mas não podemos atropelar a função. Então, Priscila não era pastora, Priscila não era pregadora, Priscila era uma ajudante idônea do esposo. Quando a Bíblia criou a mulher, criou para ser a ajudadora idônea, e não para ser a cabeça, sim a ajudadora idônea. E eles levaram Apolo e lá discipularam Apolo. E Apolo entendeu, isso foi um grande pregador, eloquente, depois tem referências ainda. Eu sou de Apolo, sou
igual. Para tu ver como o ser humano viu? Então, outra passagem que eles usam, alguma dúvida em Atos? Não, né? Foi na sinagoga? Não, foi fora da sinagoga. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Essa aqui todo mundo diz, viu? Três, 28, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Amém? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Os contradizentes usam esta passagem para dizer que com Cristo foi quebrada a sujeição da mulher. Eles dizem, não, a partir de agora não há macho nem fêmea, todos são um em Cristo. Só, irmãos, que se você pegar o contexto do capítulo, o que é que fala o capítulo 3 de Gálatas? Da justificação pela fé. Ou seja, está dizendo que tanto o homem como a mulher é justificado pela fé, grego, judeu, gentil, macho, fêmea. Só há uma forma de justificação, que é pela fé. Não está falando do serviço, da mordomia, e sim falando da justificação. Para Deus, o sangue de Deus é o mesmo para todos nós, tanto homem como mulher. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, amém? Então não há diferença sim, mas aqui é a justificação. Pode pegar o capítulo, nós estamos estudando inclusive isso. Vem desde o capítulo 2 falando sobre a justificação, depois mostra aqui a lei e a fé, e diz que no final que nós somos salvos unicamente por Cristo, a justificação pela fé, tanto de homem como de mulher. Não está falando de ministério, e sim de justificação, amém? O terceiro ponto que eles usam, a palavra diaconos, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, certo? Que deve dizer servo. Eles usam que a irmã Febe era uma diaconisa, porque está lá, Romanos capítulo 16, versículo 1. Romanos 16, 1. Amém? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Sencreia. Recomendo Febe, nossa irmã, a qual é serva. A palavra grega está diaconos, certo? Que quer dizer servo, mas não quer dizer diaconisa. E está no mesmo sentido, como está lá em um sentido, por exemplo, quem serve a Deus é o quê? Um servo de Deus. A função de diácono é uma função criada em Atos e para homens. Os apóstolos davam da parte espiritual e os diáconos da parte material, certo? Não tinha, quantos dos diáconos não foi eleita nenhuma mulher, ou teve alguma? Será que não tinha mulheres lá? Mas não, peraí, pastor, vamos para tudo aí, para o mundo que eu quero descer. Naquele tempo, as mulheres não tinham conhecimento. Claro que tínhamos. Nós temos vários exemplos de mulheres fantásticas na Bíblia. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma coisa maravilhosa. Uma mulher que sabe como aquela. Ela, com exemplo, ela conquistava as pessoas. Que as pessoas pensam, volta, repito, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente.
nós não trabalhamos para honra e glória nossa, irmão. Nós temos que estar submissos a Deus, a palavra dele. Então, nesse sentido aqui, por favor, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 43. A mesma palavra foi usada aqui, de febre foi usada aqui em Marcos 10, 43. Amém? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós vos quiser ser grande, seja vosso serviçal, vossos diáconos, vosso servo. Qualquer um que ser grande, seja servo. Está falando desse dela, era uma mulher de febre que servia a Deus, servia aos irmãos, e ela. O que é interessante é que todos os seres, homens ou mulheres espirituais, eles não acham-se espirituais, se acham carnais. E todos os carnais se acham os mais espirituais do mundo, os mais certos, o que não tem faz. Eu estou sendo aqui, eu estou falando porque Deus mandou eu falar. O que é o Espírito Santo? Gente, Deus grande, a gente menor possível. Quanto menor tu for, melhor, viu? Quanto menos você se achar, melhor. Até porque nós não somos nada, mas nada mesmo. Então, alguma dúvida? Tinha diaconisa na Bíblia? Tinha pastoras? Vamos agora a outro argumento. Agora argumento 12 apóstolos. Quantos apóstolos tinham? 70 homens saíram na grande comissão. Quantas mulheres? Ora, nós temos, irmãos, uma ordem lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz que nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Leia aí, irmão, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, 21. E diz assim: Amém? Amém. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Deixando o exemplo. Qual exemplo nós devemos seguir, irmãos? O dos homens ou o de Cristo? É simples, meus irmãos. É uma coisa só, é você meditar na Bíblia. E eu sempre digo que quando você quer ser bíblico, você qual foi o termo na aula do sábado, sexta, quarta? Subforjar-se a si mesmo. Você tem que se subforjar-se a si mesmo. Foi para o dicionário, né? Para você ser bíblico, você tem que negar a si mesmo e seguir o exemplo de Cristo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos usar somente a Bíblia. O que a Bíblia diz, certo, bonito ou não, se é certo, é certo. Se é bonito para a gente, para Deus é. Também não é. Ah, não. Minha esposa é uma mulher com grandes atributos de esposa, de mãe, grandes atributos profissionais. É uma pessoa que só de ensino universitário tem mais de 15 anos, é uma mestre. Uma pessoa que poderia estar querendo usurpar o poder. Não, eu sou. Eu nasceu lá em Mulungu, dentro do mar, um pinhão velho, como eu. Né? Eu sou muito mais importante do que ele. E ela fica submissa à palavra de Deus. Até hoje, no sábado da manhã, você vai querer usurpar. Mas só é ser conduzido pelo Espírito Santo. Só é ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso tudo se acaba. Não vai ter problema. Mas quando você, dentro desses tempos, eu repito, e quem quiser concorde ao contrário, há uma satisfação natural da carne, onde as pessoas são induzidas, elas são enganadas, não é o instinto delas, elas são induzidas a buscarem coisas grandes para servir mais a Deus. Gente, tu serve a Deus limpando banheiro, tu
tu serve a Deus limpando o templo, tu serve a Deus, o tamanho não importa, o que importa é como tu estás fazendo, se é para Deus mesmo ou se é para homens. Glória a Deus, mas glória a Deus, que Deus me resgatou e me colocou na igreja dele, porque eu não me adequarei à igreja de homens. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, pelo contrário, todos são do mesmo tamanho, e tudinho, lá na parte de baixo, viu? Em cima só Cristo. Se alguém quer ser maior do que Cristo, não fica aqui, por favor. Pode ficar, eu não fico com raiva de ninguém. Nós somos todos irmãos, meus irmãos, irmãos, certo? Então devemos glorificar a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós já vimos que não há, biblicamente, nenhuma passagem nos autorizando a ter mulheres pastoras. Mas vamos continuar teimando. Eu fiz aqui, não fui eu, esse estudo é de um grande amigo meu, o pastor Marcelo, e adaptei, mas pastor Marcelo e alguma adaptação minha, colocamos aqui 9 consequências que você teria, 9 etapas, você teria que pular, você teria que rasgar a Bíblia, pronto, eu vou ter mulher pastora, pronto, acabou. Então você tem que riscar pelo menos 9 passagens claras da Sagrada Escritura. Primeiro, Paulo ordenou apenas homens para o seu ministério, para as igrejas. Por favor, Atos 14, livro de Atos, capítulo 14. A ordenança apenas de homens. 23. Atos 14, 23, amém. Paulo ordenou apenas homem ao episcopado, quer ser pastoril, ou ser bispo, ser presbítero, ser ancião. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Não houve a eleição de anciãs como mulher, anciões homens. Certo? Então, nenhuma mulher foi chamada para ir para missões, para a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13. Versículo 2 apenas. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, nós já temos 2 chamadas de Deus aqui, não teve mulher ainda. O Espírito Santo constituiu bispos, não bispas. O Espírito Santo constituiu bispos. Atos capítulo 20. Preste atenção nos termos da Bíblia, Sagrada Escritura, Atos 20 e 28. Amém? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Constituiu o quê? Bispos. Em Filipos havia bispo e diáconos. Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 1. Amém? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Vamos continuar. Paulo não ensinou a ordenação de mulheres. Timóteo, 1 Timóteo 3. Versículos de 1 a 5. Timóteo 3, de 1 a 5. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de pobre ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Gente, preste atenção, o cabeça é quem? O homem. Se o homem não for o cabeça, ele não está governando a sua própria casa. Se não pode governar a sua própria casa, vai governar a casa de Deus? E episcopado, bispo, não é bispa, é bispo. Amém? Em Creta, apenas homens foram prescritos para o episcopado. Tito, capítulo 1, versículo 5. No versículo 8 também fala de diaconato, né? É a mesma sorte, lá em Timóteo. É a mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não na língua da dobra, não falar também, né? Exatamente. Mostra o bispo, o pastor e mostra o diácono, certo? E outra coisa, gente, todo homem por natureza deve ser um diácono, de servir a Deus. E lá no 12 também, os diáconos sejam maridos de uma só mulher. As condições de diácono é uma condição para ser diácono, é a mesma condição para ser pastor. Só que um trata o lado espiritual, o lado um trata material. Por exemplo, digamos um pastor numa igreja grande, que tenha, sei lá, membro, ele fazia a parte material da igreja todinha, a parte espiritual não ia dar conta nem de um nem de outro. Até o próprio Moisés, o genro, o meu neto, nossa família de Egésio, que estava com os irmãos netos, lembrou dessa passagem. Ele teve que ter ajuda porque não ia mais conseguir, passava o dia todo em pé, resolvendo coisas pequenas. Então, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos orienta. Então, tem que fazer o quê? Seguir a Bíblia, amém? Lá em Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Outro detalhe importante, pessoal: a palavra presbítero, a palavra ancião, a palavra pastor e a palavra bispo, elas têm a mesma função, não tem uma maior que a outra, certo? É a mesma função. A mesma função, apacentar as ovelhas de Deus. Apacentar as ovelhas de Deus. A gente prova isso na próxima passagem. 1 Pedro 5:1. Pedro capítulo 5, versículo 1, amém? Aos presbíteros que estão entre vós, demonstro eu que também sou presbítero, com eles e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, a mesma ordem dada ao bispo. Gente, é a mesma função. Os pastores, qual é a ordem? Apacentar as ovelhas. Os anciões, apacentar as ovelhas. Mas as pessoas querem que bota o bispo maior que o pastor maior que o presbítero, para poder se engrandecer. Isso é doutrina e preceito de homem, meus irmãos. Tem uma reverência. Tem o Santíssimo, né? O Papa, né? Só falta a primeira não ter também. Então, meus irmãos, a última, em todos os livros da Bíblia que fala relação, fala pastor, não fala pastora. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo,
Por isso, porque isso não vos seria útil. Preste atenção que o pastor também tem que velar por uma conta das ovelhas, o bispo tem que tomar conta das ovelhas, os anciões, o presbítero, é a mesma função, meus irmãos. Oi? Hebreus 13, 7 e 17. Amém? Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas. Gente, como Deus instruiu ovelhas e pastores, correto? Como é que acontece na natureza? As ovelhas preparam o aprisco para o pastor se deleitar. As ovelhas preparam o pasto para o pastor se alimentar. As ovelhas são responsáveis por manter o pastor? Não, é justamente o contrário. As ovelhas são alimentadas pelo pastor. O aprisco, o curral fica preparado pelo pastor. Mas as pessoas fazem exatamente o contrário. E claro que se fazem o contrário, eles estão certos, porque eles não seguem a Bíblia. Eles têm que aproveitar, tirar o máximo que puder para eles. Mas se fosse a gente fazendo, estaríamos totalmente errados. Para eles, irmãos, não brigo, não discuto, querem fazer, façam. Eu sigo tão somente a Bíblia. Nós sigamos somente as Escrituras. Não vamos atrás de doutrinas vãs que não servem para nada, que não fortifica. Paramos na doutrina da graça em Cristo Jesus, que é suficiente para o crente. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que possamos juntamente crescer na graça e no conhecimento de Cristo.